Boa noite, tudo Boa bem? noite, que bom. Começou a gravar. Estou iniciando a gravação do encontro de 15 de outubro de 2025. Hoje o tema da aula é cuidar da espiritualidade dentro da perspectiva africana, dentro da perspectiva da Umbanda, que a gente vive lá no Águas de Iemanjá, ou pelo menos eu tento, né, passar isso. E a gente vai ter uma vivência depois sobre a gente estar se reconectando com essa espiritualidade que a gente foi perdendo. Todo mundo está me ouvindo bem? Faz um joinha para mim aí, que hoje eu estava usando aqui, o áudio estava meio esquisito. Então tá bom. Então tá jóia. Então, eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, mas é difícil, né, para mim, ser sucinta. E aí a gente vai começar com um tema que chama o limite entre a fé e a dependência espiritual. E depois a gente fala sobre cuidar da espiritualidade, né? Como que a gente caminha com os orixás, né? O caminhar com os orixás é escolher amadurecer e não ficar dependendo. E por que eu trouxe esse tema, né? Por algumas coisas que eu ouvi das pessoas ao longo das semanas aí, e para a gente trazer um pouco mais de consciência, porque apesar das pessoas estarem muito mais interessadas em aprender a fazer mironga, né? E como é que eu cuido do preto velho, como se o preto velho fosse uma criança que precisa de cuidado, né? Ele não é um guia adulto, né? Que já viveu várias experiências. Eu tenho que ficar cuidando do meu preto velho, cuidando do meu baiano, cuidando. Isso é um senso comum que a gente ouve por aí. Ai, que você tem que cuidar dos seus guias, né? Eu nunca entendi muito bem o que era cuidar dos guias, né? E eu achava um pouco fora, sem sentido, né? Então, o grande objetivo desse grupo, que chama Caminhos da Espiritualidade, aí a gente tem um monte de gente lá, mas algumas vão assistir mesmo depois comentam comigo, mas a gente tem pessoas que estão lá só porque estão lá, né? Não assistem as aulas, e tá tudo bem, gente, não sou eu que tenho que cuidar disso, né? Mas esse cuidar dos guias, né? Eu nunca entendi, eu nunca achei, porque assim, não é uma criança, né? São guias. Mesmo o Herê, por exemplo, né? Vamos supor que a gente pega aí o Herê, que seria uma criança, né? Mas um arquétipo infantil que está vivendo numa outra dimensão, que a gente já falou um pouquinho deles na aula que eu trouxe sobre o pilar da Umbanda. Por que eu tenho que cuidar desses guias, né? E aí, isso foi uma coisa que eu nunca entendi, nunca fez sentido, né? Para mim, pelo menos, né? Mas é uma coisa que a gente escuta por aí, né? Ah, que você tem que cuidar dos guias. E aí dá-se a entender que cuidar dos guias é cuidar da espiritualidade. Então, se eu cuido dos guias, se eu vou ali, acendo uma vela para o Exu, dou um café para o Preto Velho, né? Eu estou cuidando da minha espiritualidade. E não é isso que é cuidar da espiritualidade, né? E eu incorporar ou eu desenvolver minha mediunidade também não é cuidar da espiritualidade, né? Então, a gente vai falar sobre fé, mas a gente vai falar também sobre responsabilidade espiritual, né? Porque o que é a fé? A fé, para mim, né? E aí, se você quiser depois falar, levanta a mão, escreve aí no chat, né? O que é fé para você, né? Fé é alguma coisa que eu acredito, mas que eu tenho certeza que existe para mim, né? Posso ter fé, por exemplo, nessa tomadinha. E para mim isso é muito importante. E que eu acredite que essa tomadinha aqui vai realmente fazer alguma coisa para mim, mas é porque a minha crença nisso faz com que eu acione forças que vão fazer com que alguma coisa aconteça. Lembrando que nós encarnados aqui somos a peça-chave, somos o papel, o principal. Sem a gente acreditando em algo maior, será que isso existiria, né? Ou se nós acreditássemos em X ou Y, será que isso existiria?
Tanto é que quando a gente olha para a fé, a gente tem aí N religiões, e fé não é uma coisa de religião. Fé é alguma coisa que o ser humano desenvolve. Seja fé em si mesmo, fé na vida, para nós aqui, fé nos orixás, fé nos guias, né? A fé, ela é o sopro que acende o axé dentro de cada um de nós. Mas quando a gente começa a depender fé, ó, a confundir fé com dependência, a gente deixa de vibrar o axé dos orixás na gente, para a gente apenas esperar que eles nos carreguem, seja eles nos carregarem, ou baiano, preto velho, Exu, marinheiro, Uê, né? E é isso que a gente vai conversar e refletir. Então, eu vou pôr umas pulguinhas aí na orelha, atrás da orelha de vocês, né? Para vocês pensarem sobre essa fé, né? Então, na Umbanda, a gente aprende que fé é um movimento, ela é movimento. Fé não é uma coisa estática, parada. Eu estava limpando o terreiro sábado passado, né? Todo mundo sabe que eu vou lá cedo limpar. E aí eu estava lá limpando, e aí eu sentei assim para, acho que postar um stories, né? E de repente bateu ali no portão duas testemunhas de Jeová. Aí eu abri o portão, né? Uma senhorinha e uma moça, né? Uma menininha, devia ter uns 17 anos, né? E uma senhora já idosa, com mais de 60 anos. E ela queria ali, eu acho que ela não sabia que ele era um terreiro de Umbanda, né? Ela não viu a plaquinha. Mas eu, né, a gente é reflexo da Umbanda, né? Então, eu não ia destratar ela, primeiro porque Preto Velho me ensina a ser educada com os idosos, né? Então, eu deixei ela falar. E aí ela perguntou para mim, nossa, você não acha que a vida é muito ruim, é muito difícil? O que você está achando com essas coisas que o mundo está acontecendo de hoje? Aí eu virei para ela e falei assim, a vida é linda, a vida ela é maravilhosa, a vida é aquilo que você acredita que ela é. Então, se você acredita que a vida é ruim, assim será, né? E ela olhou assim para mim, né? E aí ela falou que Deus tinha um nome, né? E se perguntou para mim se eu sabia. Eu não falei que eu era um bandista nem nada, né? E ela perguntou para mim se eu sabia qual era o nome de Deus. Aí eu falei, para você que é testemunha de Jeová, Deus chama Jeová, né? Mas para outras pessoas, pode ter outro nome. E tá tudo bem. O importante é aquela pessoa ter fé e isso fazer bem para ela. E aí ela quis me mostrar na Bíblia, né? Que ali em Isaías, não sei das quantas, estava escrito o nome de Deus, né? Eu me chamo Deus, Jeová, não sei o que tem, né? Ela leu lá para mim. Eu agradeci, falei que desejava um excelente sábado para ela. E aí eu fiquei olhando assim, como que a visão das pessoas, né? E elas acreditam naquilo e tá tudo bem se faz bem para elas, mas como que isso faz elas não enxergarem outras coisas na vida, né? Ou não acreditarem que existem outras possibilidades, né? E dentro da Umbanda, a gente tem um viés que as pessoas esperam uma solução mágica, um pó de pirlim-pim-pim, um milagre que vai fazer com que a vida dela se resolva. A gente tem muito isso. Não só no Águas de Iemanjá, mas em vários terreiros que eu passei, a gente tem um senso comum de que, vocês podem até me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que não, e que eu vou no terreiro para fazer o guia, para o guia me ajudar a resolver aquilo que eu não estou conseguindo resolver. Eu vou buscar ali uma solução imediata para alguma coisa. E isso é muito compreensível, porque a gente ainda, ou muitos de nós, e eu não vou falar que eu não estou, né? Porque a gente pode ter recaídas, a gente ainda tem uma fé muito infantil, que ainda espera que algo ou alguém de fora venha consertar aquilo que a gente fez com a nossa própria vida. E é o que criança faz, né? Criança, acontece alguma coisa, ela vai correr pro adulto, né? Seja pai, mãe, vó, professora, né? Vai correr para essas pessoas. Isso é muito compreensível, mas o propósito dos guias é ensinar para a gente, para que nós possamos agir com consciência. E eu sei e entendo
que no mundo que a gente está hoje, nem todo mundo está preparado para ter essa consciência. E não que quem tem essa consciência é melhor do que os outros, também não é isso. Mas é que a gente não vive esperando um socorro constante, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, tem pessoas que só tomam decisão na vida delas se o guia deixar. Então, ou se no Búzios sair certo, né? Vou lá, pago o jogo de Búzios e pergunto lá o que vai acontecer. Eu vou no terreiro sábado e pergunto para o guia. Uma coisa é você pedir um conselho, outra coisa é você fazer só se o fulano, o ciclano, o guia permitir, ou seu pai de santo, ou sua mãe de santo, né? Outro exemplo é aquela pessoa que acende vela todo dia tá fazendo firmeza para Exu, todo dia tá fazendo firmeza para Preto Velho, ou põe café para o Preto Velho, mas não muda os hábitos que bloqueiam a sua vida. Ou então aquela pessoa que diz, Exu, abre meus caminhos, mas não se move para atravessar a porta, ou para andar, né? Não olha para onde que eu tenho que olhar para mim, para que eu possa alcançar aquilo que eu quero, e esse axé desse guia seja um propulsor daquilo que eu já estou fazendo na minha vida. Entende? Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz. E eu estava conversando com a Maria Raimunda hoje. Maria Raimunda é a baiana lá do terreiro, né? Perguntando para ela, baiana, o que a gente pode falar, né? E aí ela sugeriu este tema. E eu sei que não é uma coisa popular, que todo mundo quer ouvir, mas a gente precisa acordar, gente, de verdade. A gente precisa tomar as rédeas, trazer Yansan para a nossa vida, mas não para ela colocar vento em tudo e bagunçar, mas para que ela traga esse direcionamento para que nós possamos ser realmente protagonistas da nossa história, né? E o que é ter uma fé consciente? Coloca aí no chat, gente, se está claro para vocês até agora, se está em dúvida, né? Se quer falar alguma coisa, ou eu vou ficar aqui no meu monólogo de toda a aula, né? O que são os orixás? Os orixás, eles são forças divinas que vão sustentar a nossa vida. Quem está no trânsito, gente, fique em paz. São forças divinas que vão sustentar a nossa vida. Eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. Nós somos filhos de todos os orixás. Então, você tem uma parte Oxalá, uma parte Oxóssi, uma parte Ogum, uma parte Inhansã, uma parte Egunitá, uma parte Nanã, uma parte Obaluaê, uma parte Iemanjá, uma parte Obá. Você vai ter todas essas forças, porque elas são as forças sustentadoras desse universo aqui que a gente vive, né? Não só desse, mas como de todo o multiverso inconsciente. Elas são as forças sustentadoras da criação de Deus. Então, ter fé é mais do que acreditar em Iemanjá, por exemplo, ou em Ogum, ou em Oxóssi. Ter fé é você buscar se alinhar com esse axé, com esse princípio que os orixás nos ensinam. E aí, trazendo uma analogia, né? Oxalá não vai caminhar por nós, ele vai iluminar o caminho, ele vai trazer uma paz para o nosso coração. O axé de Oxalá vai trazer uma gratidão à nossa vida, né? Tempo, ela não vai tomar as nossas decisões, mas ela vai ensinar o valor do momento certo. Ela vai fazer com que esse axé de Tempo vai fazer com que a gente faça as pazes com o nosso passado, seja ele o passado dessa vida ou de outras vidas, né? Já que ela rege o tempo cronológico. Ogum, ele não vai pegar a espada e lutar no nosso lugar, mas ele vai despertar em nós a coragem de agir, o poder de decisão. E aí eu pergunto, né? Não precisa me responder, né?
Em quais momentos você percebe, ou nós percebemos, que a gente deixa de ser autores da nossa vida e espera que o espiritual decida por nós, espera que acontece uma mágica, né? E pode ser que aconteça alguma coisa muito legal, assim, e que a gente às vezes não entende, né? Como eu já tive provas na minha vida, né? Pode, mas não, mas é porque eu também estava fazendo um movimento. Eu também olhei os meus comportamentos, as minhas atitudes, aquilo que não condizia com aquilo que eu acreditava, ou com axé, ou o princípio do orixá, e coloquei. Eu vou ficar 100% alinhada com o princípio do orixá? Claro que não, né, gente? A gente é ser humano, a gente está encarnado. Não tem como. Mas um pouquinho que eu consiga, já tá bom. Foi aquilo que eu consegui. Porque a gente veio aqui nessa vida fazer o nosso melhor. E tá tudo bem. E o amadurecimento espiritual, ele vai começar quando a gente deixa de pedir tanto e passa a agradecer mais. A gente tem um costume de olhar só para as coisas ruins e não olhar para as coisas boas ou para aquilo que a gente já alcançou. A gente se compara demais, a gente se julga demais, a gente se coloca numa caixinha de que não consegue, a gente olha e fala assim, nossa, mas o fulano fez isso, o fulano, ciclano conseguiu aquilo, mas você não é o ciclano nem o fulano, né? Dentro da sua vida, dentro da sua trajetória, que é o que realmente importa, você já não é mais a mesma pessoa que era há 5 anos atrás, por exemplo. E aí, trazendo uma analogia um pouco mais dramática, né? Vamos supor aqui que a gente tenha uma filha e uma mãe que se detestam, né? Ou que tem muitos conflitos que trouxeram conflitos de outras encarnações para essa vida. Ou que no passado, lá longe, né, em outra encarnação, aconteceu com essa mãe se matou, ou matou a criança, ou matou a filha. Essas histórias horrorosas que a gente tem por aí, e acontece muito até hoje. E nessa encarnação, ou elas eram antagonistas, e é nessa encarnação, por exemplo, elas voltaram como mãe e filha. Nessa encarnação, elas não se mataram. Olha, já evoluiu. Então, a gente tem a tendência de olhar a evolução como se fosse uma coisa que a gente vai transcender, né? E não é. A gente tem a eternidade, Olorum, Deus, seja o nome que você quiser dar para essa força criadora e mantenedora desse multiverso, ele não tem pressa. Né? Então, se nessa vida, duas pessoas que antes se odiavam conseguiram conviver sem manifestar tanta coisa, ou conseguiram não se xingar tanto, ou não se agredir tanto, já tá bom para essa vida, né? E a gente precisa se cobrar menos e começar a agir mais. Sair daquele mental ficcionado de que minha vida é assim, a minha vida é assado, e começar a agir para nossa melhoria. Eu acredito num Deus que não espera que eu viva fora daquilo que eu acredito que é certo para mim, só porque fulano, ciclano ou beltrano acha que eu tenho que fazer X ou Y. Isso pode acontecer aí, na escola da vida, dentro da sua casa, né, com os familiares, e eles são o nosso maior nó, né, as pessoas com quem a gente convive, eles são o maior nó, e a gente acha que a gente às vezes escolheu, nem sempre a gente escolheu de decidir, mas a gente foi entrelaçando-se por laços do inconsciente, né, essas energias foram se ligando, mas quando eu olho para isso e olho para mim com o poder de Ogum, na hora que eu posso tomar a decisão de que eu tenho uma dificuldade aqui na minha vida, seja com relacionamento com marido, esposa, filho,
mas eu olho para esse outro ser humano, não como um algoz, mas como uma pessoa que também tem uma história, que talvez não tenha os conhecimentos que eu tenho, ou talvez não esteja pronto para aprender aquilo que eu já me dispus a aprender, isso não me faz melhor do que ele, só nos coloca em momentos diferentes de consciência. A partir do meu comportamento e da minha mudança de comportamento de olhar para esse outro, esse relacionamento pode melhorar, seja ele de qual forma for, né? E quando a gente amadurece ou tenta agradecer mais, né? Por aquilo pela minha saúde, pelo chuveiro quentinho, parece bobeira, né? Mas tanta gente não tem que a gente tem. A gente compreende que a fé também é uma responsabilidade. E aí a gente tem 3 tipos de fé. Ó, a fé infantil. O que é aquela fé infantil? Que espera que algo de fora vá arrumar minha vida. Então, vamos colocar aí, eu tenho um trabalho difícil, ou eu tenho um monte de dívida. Qualquer problema aí, de comum, como problema do dia a dia. Esses são os problemas que importam. E aí eu espero que eu vou ganhar na Mega Sena, eu espero que eu vou receber a herança de alguém, eu espero que o outro mude, ou que o meu patrão fica mais bonzinho. Isso não vai acontecer. Então, essa é uma fé infantil. E aí eu tenho uma fé madura. Eu confio, quando eu confio e ajo. Eu confio que vai dar certo, eu confio no meu caminhar, eu confio na minha espiritualidade que me sustenta, e aqui eu não estou falando de guia, e eu vou agir. E eu tenho a fé consciente, que além de confiar e agir, eu aprendo e me transformo. E ao me transformar, eu transformo o meu redor. Uma vez eu escutei uma frase e eu tive muita dificuldade de entender isso. E eu acho que eu estou começando a entender ela com mais propriedade agora, né? Foi alguns anos lá que eu venho ouvindo essa frase. Quando eu mudo, o outro muda. E eu falo assim, que mentira. Aquela pessoa assim, é assada, é só porque eu vou mudar. Mas não é eu mudar no sentido de que eu vou mudar de ser do meu jeito, mas mudar o meu olhar para aquela pessoa. E aí, quando eu mudo o meu olhar para com aquela pessoa começa a agir diferente. E eu tive muita dificuldade de entender isso, e é esquisito, né? Mas como assim, né? Mas a gente parte do ponto de princípio que o outro é só um espelho daquilo que eu não quero ver em mim. Então, Deus, na sua grandeza, a espiritualidade, né? O universo multiconsciente, na sua grandeza, ele permite que, através do meu relacionamento com o outro, eu possa olhar aquilo que eu não quero ver em mim, ou que incomoda em mim, ou que, de certa forma, ressoa na atitude daquele outro, e me causa um espanto, me causa uma estranheza, né? Então, quando eu estou dentro da Umbanda, e escolho a Umbanda como religião, e os guias como os meus orientadores para ter uma, uma jornada encarnatória um pouco mais leve, a Umbanda torna-se uma escola da alma. E é muito legal e interessante porque a gente não tem um livro sagrado, como outras religiões têm, ou um livro norteador, né, como outras religiões têm. A gente tem a natureza, e essa natureza não é a natureza da floresta, é a natureza humana, são os guias que vão ali, são os princípios do orixá, quando eu começo a aplicar esses princípios na minha vida. Mas para isso eu preciso conhecer esses princípios. E a gente já falou um pouco, né, desses princípios quando a gente estava falando da hereditariedade divina. Então, os guias, Preto Velho, Exu, a Pombagira, né, todo mundo quer incorporar. Eles não querem seguidores, eles querem seres conscientes, né? Porque não adianta nada eu ir no terreiro e desenvolver minha mediunidade
e achar que eu estou abafando porque eu tenho tranca-rua das 7 almas sagradas do universo, do cemitério, sei lá das quantas, e a minha vida está ruim, né? Não adianta. Eu não vejo sentido nisso. Né? Mas também, se a pessoa quiser também, ela vai, né? Que eu não mando na vida dos outros, né? Malemar mando na minha. Mas é esse refletir que eu gostaria de trazer para vocês que estão aqui comigo hoje e para quem vai assistir o vídeo depois, né? E aí, dentro desse olhar multiconsciencial da vida, né? E a gente não tem aqui um universo, né? A gente tem um multiverso autoconsciente. Antes de servir o sagrado, eu preciso aprender a me habitar, né? Então, às vezes, eu preciso parar e refletir. Se estar no terreiro, não estou falando nem no dia como consulente, né? Estou falando naquela pessoa que acha que cuidar da espiritualidade é desenvolver mediunidade. Não é isso, né? Fazer firmeza, ir no terreiro e entrar no desenvolvimento mediúnico só vai fazer a sua vida ficar boa se você aprender a trazer tudo isso que você vive no terreiro para cá, para sua vida, para sua casa, para sua família. E não é impondo. Ah, o Exu falou isso. O Exu falou que vai fazer aquilo. A Pombagira falou. Não, é observando, refletindo e mudando o meu comportamento. Que a chave é mudar o comportamento. Não é alguma coisa fora, ou não é lá no espiritual que vai mudar minha vida. Mas é aqui, quando eu mudo o meu comportamento, é na materialidade das coisas e das ações do dia a dia que vai reverberar, e aí eu posso alcançar curas emocionais, espirituais, ancestrais, porque quando eu me curo, isso não reverbera só em mim. Aqui eu não estou falando de cura física, estou falando de cura consciencial, né? Quando eu permito entrar nesse caminho de cura consciencial, que pode levar o resto da minha encarnação inteira, ou mais, e levar um pouco o resto para resolver lá na frente, eu não estou só permitindo que eu, como enquanto a alma encarnada, faça esse processo de cura. Eu estou permitindo que fragmentos de consciência meu, de outras encarnações, ou ancestrais meus, possam reverberar essa cura. Porque se chegou em mim, agora é responsabilidade minha, não adianta eu culpar o outro, né? E aí eu pergunto para você assim, sobre essas firmezas e sobre estar ali. Quando eu olho para a minha energia enquanto pessoa encarnada, e hoje, por exemplo, como é que está a sua energia hoje? Tem gente que não consegue nem sentir o próprio corpo, nem o próprio campo, né? E quer sentir o campo do outro, quer entrar dentro do... permitir que outras seres estejam dentro do seu campo, né? Como é que está a sua energia? Como é que está a sua vida? Como é que estão suas relações? Sua relação com você mesmo, sua relação com as pessoas à sua volta, né? Você está cansada, você está alegre, você está leve, está com ansiedade, está em paz, né? Cuidar da espiritualidade começa aqui, exatamente aqui, em se reconhecer, em saber se sentir, em reconhecer as suas próprias necessidades e se acolher. Isso é a espiritualidade dentro do Água de Iemanjá e dentro da visão da filosofia dos povos africanos, dos povos iorubás. Tudo é espiritualidade. A espiritualidade começa em mim, ser encarnado. E a gente aprendeu ao longo da nossa vida, pelo menos eu vi isso, né? Que não, que a espiritualidade é algo muito grande para a gente alcançar. Que a gente é muito pequenininho. De certa forma, a gente né? Se comparado
com a grandeza dos orixás, a gente não é nada, né? Mas enquanto ser encarnado, é aqui que começa a minha espiritualidade. Quando eu me olho, quando eu sinto, quando eu me percebo, quando eu deixo de estar em ambientes que me fazem mal, quando eu aprendo a cuidar da minha energia, não no sentido de sair fazendo um monte de firmeza, mas no sentido de parar, respirar, tomar um banho de erva se precisar, né? Tomar um banho mais demorado, acender uma vela em caso de necessidade, né? Eu não sou contra acender vela, não. Se isso vai fazer bem para você, se vai te conectar ao sagrado, né? Acenda. Eu já falei uma vez, né, que é muito difícil acender vela, acendo vela no terreiro sábado, né? Para firmar lá o congá, a trunqueira, mas aqui em casa, muito difícil, né? E tá tudo bem, né? Cuidar da espiritualidade não é uma coisa que a gente faz, é um modo de viver. Cuidar da espiritualidade é uma relação constante, não com algo que está lá fora, mas com o divino que habita cada um de nós. Então, é cuidar dos pensamentos, emoções, né? Porque o campo espiritual começa na mente. E a gente é o nosso maior obsessor, muitas vezes, né? O obsessor, ele não é um espírito que fica ali falando maldade para você só. Isso aí pode ser um espírito, pode ser um fragmento de consciência, uma memória de outra vida, pode ser um trauma, né? Então, quando eu cuido do meu ori, que é essa caixinha que está aqui, ó, que abriga aqui dentro, o crânio, o cérebro, o meu inconsciente, né? Toda esse mental que ressoa, aí eu estou cuidando da minha espiritualidade. É aprender a se escutar antes de agir, não ir no oba-oba, na empolgação. É respeitar o próprio corpo, é estar em pombagira, é respeitar o próprio corpo como templo, como descanso, com descanso, com alimentação, com sono de qualidade, com silêncio. Isso é cuidar da espiritualidade. É reconhecer que as relações, o trabalho, o lar, a casa, os espaços onde a gente convive, as pessoas com quem a gente convive, também são espaços sagrados. O outro também é sagrado, mesmo que ele seja uma pessoa cabeça dura para nós, na nossa visão, né? Antes da gente abrir um altar fora, é preciso que a gente abra o altar dentro, né? Não se cuida da espiritualidade quando a gente se torna vulnerável a desequilíbrios, obsessões sutis, confusões energéticas e dependência emocional ou dependência dos guias, né? Então, quando alguém chega e fala para você assim, você tem que cuidar dos seus guias. Por exemplo, você vai num terreiro, eu espero, em nome de Oxum, que isso não aconteça no Águas de Manjá. Mas eu não sei, né? Vai que, né? Você precisa cuidar dos seus guias. Gente, eles são guias, né? Eles são espíritos, né? E eles sabem se cuidar sozinhos. Eles não precisam que a gente cuide deles. A gente não é babá dos guias. Se relacionar com o guia é uma parceria. Mas eu não preciso cuidar. Eu sei que quando as pessoas falam cuidar, eles não estão falando cuidar que nem a gente cuida de um bebê, né? Mas é acender vela. Não tem necessidade. A não ser que você vá se relacionar com essa força, que você esteja precisando desse colinho do preto velho, que você esteja precisando dessa força estratégica do caboclo, da cabocla. Aí você vai se conectar. A gente não cuida deles, são eles que cuidam de nós. E vai torcendo para a gente conseguir ser o ser grandioso que a gente é. Não porque a gente é melhor do que os outros, mas é porque a gente tem essa grandeza divina dentro de nós, né? O terreiro é uma escola da alma. Não é um lugar para buscar milagre, mas para você aprender a se transformar.
né? Quando eu entro no terreiro, desde a hora que eu passo ali naquele portão, que eu saldo a trunqueira, eu estou no espaço sagrado, no templo sagrado, onde a minha alma vai ganhar forças, axé, e recarregar, como eu falo, né, as baterias da fé e do axé, para eu estar na vida, sabendo que eu não estou sozinha, que eu tenho da onde puxar forças, da onde me apegar, não esperando que eles façam por mim, mas esperando que eu possa, através do auxílio deles, conseguir aqui subir uns degrauzinhos. E aí, quando eu tenho essa consciência, como diz o Pai Guiné, né? O Pai Guiné, que é o preto velho do meu esposo, a escada da evolução é uma escada que a gente sobe de costas, porque a gente dá a mão para o outro, que está subindo também, para a gente poder dar a mão. É quando a gente aprende a servir. E quando a gente entra na Umbanda, e nos muitos lugares, a Umbanda é cheio de dog, de cozeira, né? Você vai nos terreiros, servir não é você sacrificar a sua vida. Servir tem que ser algo leve, né? Não é você estar no terreiro 50 vezes por semana e esquecer do seu marido, dos seus filhos, da sua família e virar beata de terreiro. Não é isso, né? E por isso que eu falo, vocês são livres para ir onde vocês quiserem, né? E vão viver as experiências de vocês. E tem gente que precisa estar num lugar onde ele ainda não tem autonomia. Nem todo mundo está pronto para estar num lugar que vai falar para você ter autonomia. E tá tudo bem. No Águas de Iemanjá, as pessoas têm autonomia. E eu espero que eles nunca dependam de mim. Eu não quero pessoas que dependam de mim, ou que dependam do Águas de Iemanjá. Eu quero seres humanos que vão no Águas de Iemanjá porque se sentem bem, porque querem se conectar com o sagrado. Não porque vão ali, porque senão sua vida vai andar para trás, porque você não desenvolveu sua mediunidade. Não é verdade isso. Isso é mentira. E tem gente que fala. Mas aí a pessoa pode falar, você vai acreditar só porque a pessoa falou? Gente, a gente precisa aprender a pensar. E às vezes eu fico meio revoltado. Peraí. Volta, Patrícia. Então, o terreiro vai ensinar humildade, paciência, respeito à hierarquia. Tem uma hierarquia ali. Né? E não quer dizer que eu sou mais importante. Né? Então, tem o Gilberto, somos ali os dirigentes, tem os Cambones, tem ali a Fran, que é a média mais velha da casa, é a mãe pequena da casa, eu tenho muita confiança. Então, é aprender que não existe competição, não é porque tem o fulano e o ciclano que, vou ficar com ciúme, isso é uma coisa sua, né? Fofoca, intriga, todo lugar tem, né, gente? Não adianta. E não é o médium que escolhe o terreiro, né? É a alma desse médium que conduz ele até lá. E talvez a pessoa, antes de entrar para um terreiro que dê mais autonomia, precise passar por outras experiências, certo? Então, quando eu sei que é o momento certo, porque a espiritualidade ela não apressa ninguém. Cada alma tem seu tempo de maturação. Quando há um desejo interno de servir e não de ser salvo. Quando o estudo e o autoconhecimento antecedem a prática mediúnica. Porque eu não posso desenvolver a mediunidade sem estar comprometido comigo, com o meu autoconhecimento e com o estudo. Vai dar ruim lá na frente. Quando a pessoa sente paz na decisão e não ansiedade. Quando fica aquela coisa, que eu tenho que entrar, que eu tenho que entrar, que eu tenho que entrar. Não vai dar bom quando a pessoa fica ansiosa desse jeito. É um chamado da alma. O chamado dele é sereno e ele não é impulsivo. Quando eu entro para o terreiro, para participar da gira, no sentido de estar ali na corrente, como uma coisa que eu quero acrescentar na minha vida. E não porque alguém falou que eu tenho que fazer. Não porque alguém falou que é minha missão. Missão é algo que eu escolho fazer, que eu decido fazer. Eu posso ter qualquer missão que eu quiser, né? Porque a missão é uma coisa que você se propõe a fazer.
Mas a gente ainda está nessa coisa infantil de que é uma coisa mágica, de que eu sou um ser especial, que a espiritualidade me deu uma missão. Não é assim que funciona. Menos, gente, vamos pôr o pé no chão. E não existe estar na espiritualidade sem cuidar emocionalmente de você, né? Sem preparo emocional para você, senão você vai ser, como fala, joguete de interesses e manipulações. E existe isso em todas as religiões. Pessoas que detêm poder que querem manipular, ou às vezes elas nem têm consciência de que estão manipulando, mas pode acontecer. E aí a pessoa fica angustiada, ela fica triste, ela fica se sentindo culpada. Começou a sentir assim, não tem liberdade para falar, para conversar, sai fora, né? Vai viver sua vida em outro lugar. Ninguém prende seus guias. Isso é mentira, né? Até porque, né? Não faz sentido, né? Estar desenvolvendo a mediunidade não resolve sua vida, não faz você uma pessoa especial que não vai ter problemas, muito pelo contrário, você vai ter mais responsabilidades, né? E quais sinais que não é o momento certo? Desejo de status. A pessoa deseja ter um status. Não, eu sou médio de Umbanda, olha minhas guias. Tem 50 guias no pescoço, né? A pessoa não consegue nem mexer o pescoço. Vai ter até um torcicolo, de tanta guia que tem. Ou ela tem um desejo de status ou de reconhecimento, porque agora virou modinha, né? Estar desenvolvendo, né, para algumas pessoas. Eu vejo aí nos TikTok da vida, né? Ou tá querendo se pertencer, se valorizar, né? Que eu quero ajudar todo mundo. Minha vida é tão bagunçada, eu não consigo resolver minha vida, então agora eu quero ajudar todo mundo através dos meus guias. Não é assim que funciona, né? O movimento ele vai é o contrário. Primeiro eu resolvo a minha vida, para depois eu conseguir transbordar, né? Primeiro eu tenho o Oxum, para depois eu transbordar com Iemanjá. Instabilidade emocional, a pessoa é instável, ela não gosta de. Ela tem resistência à rotina, ela não quer ser mandada, ela não acha que ela acha que o dirigente não pode falar nada para ela, tudo ela fica dodói. Então não é lugar para você, porque o dirigente vai precisar falar. Nem sempre quando você quer receber o guia X, você vai poder receber o guia X, por exemplo, gira de preto velho. Nem toda gira de preto velho vai baixar herê, né? Quando a espiritualidade deixa. Ah, mas eu estou sentindo, eu sinto tanta coisa, né? Aí você começa a olhar, né? Falta de clareza do que é ser médium, né? Então, cuidado. Estar pronto espiritualmente não é não ter feridas. Ah, então eu preciso ser um ser iluminado. Não, porque você nunca vai ser. Nunca. Esquece essa ideia de ser um ser iluminado. É você saber cuidar das suas feridas com consciência, sem projetar no terreiro, nem no dirigente. A cura ou o tratar dessa ferida que precisa vir de dentro. Né? Vocês são o templo vivo, você é o templo vivo do sagrado. Que o seu axé seja fortalecido, né? Então, cuidar da espiritualidade, aqui para finalizar e fazer a vivência, é cuidar da vida. O terreiro é uma continuação desse cuidado. Então, não é o dirigente, não é a mãe de santo, não é o pai de santo, não é o guia, não é o pastor, não é o padre, não é nenhum líder religioso que vai cuidar ou arrumar a sua vida. Quem cuida dela é você. E para assumir isso, precisa ter responsabilidade. E é difícil. É difícil ter responsabilidade. O caminho espiritual ele é feito de passos conscientes e não de corridas apressadas, né? E eu vou deixar aqui. Tinha mais coisa para falar, porque eu sou muito faladeira. E eu vou pedir para vocês sentarem, se quiserem, né? Fechar os olhos quem puder e participar aí da vivência. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu nem vi se tem pergunta. Ah, bonitinha. Paty falou um tempinho atrás. Está claro, sim, tema super importante. Escreve aí, gente, alguma coisa para mim.
para eu ler aqui, já que vocês não querem abrir a câmera, enquanto eu procuro uma musiquinha aqui para a gente ouvir. Ficou claro? Tem pergunta? Tem dúvida? Me sugiram temas, gente, tá? No particular, porque às vezes eu falo com a Maria Raimunda, ela sugere os temas, mas às vezes eu estou falando de temas que vocês não querem ou gostariam de outras coisas, né? Fala para mim aí, o que vocês acharam da aula? Eita, que não tá nem aparecendo. Compartilhar a guia, peraí. Às vezes eu fico meio perdida, eu não sei. Pronto. Vou compartilhar, daqui a pouco aparece. Acho que é um pouquinho. Aí eu vou sugerir pra gente hoje uma vivência, pra gente fortalecer essa espiritualidade que é a espiritualidade, a gente é a espiritualidade, tá? Você é a espiritualidade. Você é o ser sagrado, né? Então a gente vai fazer uma vivência pra gente se recordar do sagrado que habita em nós. Eu vou pedir para vocês, nesse momento, ir vindo a musiquinha. Nossa, essas coisas chamando. Ouvir a música, fechar os olhos, se permitir estar aqui, no aqui e agora. Se quiser, se puder, né, tirar o sapato, sentir assim os pés bem plantados no chão. Respirar profundamente 3 vezes, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspira pelo nariz, devagarzinho, solta pela boca. Respira pelo nariz, solta pela boca, devagar, mais uma vez. Inspira profundamente. Você vai sentindo esse ar que entra pelo seu nariz, vai acalmando. Você inspirar, você inspira calma. Quando você expirar, você solta tudo que não precisa estar no aqui e agora. Vai deixando o seu corpo se acomodar, soltando as tensões do pescoço, as costas, soltando o maxilar, relaxando a testa, as sobrancelhas. Sinta onde os seus pés estão, a cadeira, o sofá, lugar que você está sentado. Sinta suas mãos, seus pés que te permitem caminhar pela vida, que te levam
para o trabalho, te trazem de volta. Suas mãos que permite que você alcance seus sonhos, que você pegue concretamente aquilo que você deseja. Permita estar presente. Quanto mais você ouve a minha voz, mais relaxado você fica, mais em estado de presença você está. A partir de agora, nada mais precisa ser resolvido. Só importa você e você. Você e o seu coração batendo, o sangue circulando, cada parte do seu corpo, o oxigênio, qualquer barulho que tiver aí no seu entorno, faz com que você relaxe mais e mais. Apenas esteja aqui. É um momento de você se reconectar com o seu centro, com sua luz, com seu ori, a força que te guia, te sustenta e te conduz. Isso, relaxa. Isso mesmo. Muito bem. Relaxa. Solta. Dentro de alguns segundos, leve a sua atenção para o alto da sua cabeça. Onde reside seu ori, o centro da sua consciência, o centro do seu inconsciente. Imagine que dali, no alto da sua cabeça, do chakra coronário, surge uma luz suave, dourada, que brilha como um sol da manhã. Essa luz que brilha como o sol da manhã, dia do seu ori, o seu sagrado interno, o trono da sua consciência, ponto de sabedoria que habita em você. Existe um ditado iorubá que diz: cabeça de um homem faz dele um rei. Que a sua cabeça possa fazer de você um rei, uma rainha da sua própria vida. Essa luz dourada, ela é antiga. Ela conhece o seu caminho desde antes de você nascer. Ela guarda seus dons, suas memórias. E o que você veio fazer aqui, nessa jornada encarnatória. Ela sabe o tempo de ontem, de hoje. Isso. Ela guarda seus segredos, seus medos,
suas dores. Em silêncio, mentalmente, repita: Ori, eu te reconheço. Ori, eu te reverencio. Ori, eu confio em ti. Agora imagine que essa luz dourada ela começa a se expandir, descendo suave, como uma brisa quentinha, brilhante, toca a testa e acalma os pensamentos, toca os olhos, traz uma nova forma de ver a vida, toca o rosto, suaviza qualquer tensão, desce pelos ombros, relaxa o pescoço, peito, as costas, os braços, as mãos. Vai descendo até o abdômen, quadris, pernas, pés, iluminando todo o seu corpo, iluminando todo o espaço em que você está. Essa luz vai harmonizando tudo que vem de você que estava disperso, onde havia medo. Ela traz coragem, onde havia dúvida, ela traz clareza, onde havia cansaço, ela traz força. Respira e vai sentindo o seu corpo se tornar um campo de energia equilibrada, viva e presente. Vai visualizando essa luz expandindo por todo o ser, todo o seu corpo. E você vai visualizando aos pouquinhos ela subindo, ela vai se condensando e voltando para o alto, para o topo da sua cabeça, como um pequeno sol dourado, pulsando. É o seu Ori desperto e fortalecido. Esse sol representa o seu poder de decisão, de se tornar dono do seu destino. Esse pequeno sol vai lembrar você de que a sua vida é guiada pelo seu próprio centro. E nenhuma força externa pode decidir por você. Repita mentalmente: eu confio nas escolhas da minha alma. Eu sigo guiada pela sabedoria que habita em mim. Eu caminho com consciência e fé. Eu aceito o meu caminho, eu honro o meu processo, eu confio no tempo da minha alma. Sinta-se inteira, centrada, em paz. Essa luz fortalece a sua mente, suas emoções, suas escolhas. Ela ancora o seu axé, te
se reconecta com a força divina que vive em você. Respire fundo e sinta essa energia se firmar dentro de você. Esse sol é seu. Esse sol é você. Se puder, coloque as suas mãos sobre o coração. Sinta esse pulsar da vida. Coração e Ori se reconhecem. Um sente e o outro se direciona. E juntos eles sustentam o seu caminho na Terra. Eu honro meu Ori. Eu confio na sabedoria que me habita. Eu sigo firme com fé, consciência e a minha própria luz. Respire mais uma vez. Agradeça ao sagrado que habita em você. E aos poucos, quando você sentir que é o momento, vai trazendo sua consciência de volta para o seu corpo, mexendo levemente as mãos, mexendo os dedos dos pés, mexendo devagarzinho a cabeça. Vai abrindo os olhos com serenidade, trazendo consigo a certeza que seu Ori está desperto, fortalecido e te guiando com amor. Voltando, gente. Como é que vocês estão? Ixi, dormiram. Tudo bem? Estão bem? Voltaram direitinho? Pati, tá tudo bem aí? A Ellen já falou, colocou uma reaçãozinha aqui, já vi que tá bem. A Val já sinalizou. É isso, gente. Se vocês tiverem algum assunto, manda para mim, né? Que eu planejo uma aula do assunto. Senão você vai ter que ficar assim, só assim, né? Eu vou parar aqui a gravação, gratidão, aí eu paro, aí se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês falem, por favor.